Olá, aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Fonética e Fonologia. Nessa primeira semana, nós iremos refletir sobre questões bem iniciais. Primeiro, saber qual é o significado de fonética, de fonologia, se existe diferença entre essas duas ciências, suas funções e interfaces. Antes disso, algumas orientações são imprescindíveis. A primeira questão é que, após a leitura do material da semana e após assistir o vídeo explicativo, se alguma dúvida ainda permanecer, não deixe de procurar o seu tutor à distância. Depois, em relação às atividades semanais, é preciso que você as realize com muita atenção e dedicação e não deixe de fazer essas atividades no último dia, que alguns imprevistos podem acontecer. Bom, os fóruns de discussão, como o próprio nome implica, o objetivo é de debater, de discutir algum tema com os seus colegas. Sendo assim, você deve postar o seu comentário antes, não deixe para o último dia. Como que vai haver uma discussão se a sua opinião foi postada no último dia da semana? Então, é preciso que você poste com antecedência, que você leia e comente as postagens dos seus colegas e não deixe de responder aos comentários que os colegas fazem ao que você postou. Uma questão muito séria é em relação ao plágio. A gente sabe que muitas vezes isso pode acontecer e não será admitido de forma alguma. Se por acaso houver a detecção de plágio, a orientação dada aos tutores à distância é de zerar a pontuação da atividade. Se você utilizar a referência de algum texto, use citações diretas e indiretas, mas não adianta só retirar um trecho de um texto, colocar lá e referenciar se você não refletiu sobre aquilo, se você não expôs alguma questão interessante. Por que colocar um trecho ali por colocar? É importante que você reflita. Se você citou, tem que ter algum objetivo, para que isso fique muito claro. Bom, nós iniciaremos a nossa disciplina primeiro sabendo o que é fonética e o que é fonologia. Antes disso, a linguística é vista como uma ciência, segundo Cristóforo Silva, que investiga os fenômenos relacionados à linguagem e busca determinar os princípios e as características que regulam as estruturas da língua. Em relação à língua, nós temos a fonética, que se preocupa em como os sons estão organizados e como eles são produzidos. A fonética, portanto, tem o objetivo de estudar os sons da fala sob 3 pontos de vista. O articulatório, que estuda como esses sons são articulados e como eles são produzidos pelo aparelho fonador. Pela perspectiva da acústica, cujo objetivo é analisar as propriedades físicas de produção e a propagação desses sons, e sob a perspectiva auditiva, que se preocupa em como o ouvinte recebe esses sons. O objeto de estudo da fonética é a realidade física dos sons produzidos pelos falantes de uma língua, ou seja, são os sons da própria língua. Bom, a fonologia, ela se relaciona ao estudo dos sistemas de sons, a sua descrição, estrutura e funcionamento. Ela analisa a forma das sílabas, os morfemas, as palavras e as frases, como se organiza e como se estabelece a relação mente-língua, de modo que a comunicação se processe. O objeto de estudo da fonologia é essa forma sistematizada, essa forma sistemática, como cada língua organiza os sons. Sendo assim, nós podemos chegar à conclusão de que a fonética tem como preocupação descrever quais são os sons que existem em uma determinada língua. E a fonologia vai sistematizar esses sons. Ela vai perceber quais são os contextos que cada som ocorre, quais são os fonemas de uma língua, ou seja, em ambientes idênticos, às vezes um fonema
A troca de um fonema vai implicar, né, o significado, a diferença de significado das palavras. Por exemplo, faca e vaca. Né? Se eu trocar o F pelo V nesse contexto, eu tenho alteração no sentido. Então, a fonologia ela se preocupa em sistematizar esses sons. Para que uma língua seja descrito, é importante que haja a descrição fonética e a descrição fonológica, uma complementa a outra. Essa descrição fonética, ela é feita, né, entre colchetes, né, que são os fones, que se refere a todos os sons que ocorrem naquela língua, e a descrição fonológica, ela se refere aos fonemas, né, que são esses sons com valor distintivo, e são descritos, né, entre duas barras inclinadas. Nós agora não tem essa parte, né, do histórico da fonética, não tem no material de vocês, mas eu coloquei, né, como uma forma de a gente entender como tudo começou. Então, segundo Kalu e Leite, em 1993, a fonética ela se constitui como um domínio definido nos estudos da língua a partir do século XIX. Os gregos e os latinos pensavam, né, e diziam que os sons da língua eram reduzidos ao valor das letras do alfabeto grego e latino. Então a gente vê que é uma visão, né, bem limitada. Já Platão, ele faz a distinção entre consoantes e vogais e separa sons oclusivos dos contínuos. Né? Os sons oclusivos, na hora de serem produzidos, eles encontram alguma barreira, então eles precisam parar e depois eles são, vamos dizer assim, ocorre uma espécie de explosão até a produção total. Quando a gente diz, por exemplo, P, né, num primeiro momento eu tenho uma obstrução da passagem de ar e depois eu tenho a soltura dessa corrente de ar para realizar, né, esse som P, por exemplo. Os contínuos, eles não encontram uma obstrução total. Eles podem até encontrar alguma obstrução, alguma barreira parcial, mas eles não, vamos dizer assim, eles não têm uma barreira total na hora de serem produzidos. Os estoicos, eles reconhecem que o estudo dos sons deveria se diferenciar desses estudos que foram feitos da escrita. Segundo eles, nesse caso, eles atribuem para cada letra um valor fonético relacionado à pronúncia, uma forma escrita e um nome. Então, eles observavam ali os sons que eram produzidos, eles colocavam um símbolo escrito e davam um nome para esse símbolo. Mas essas classificações eram feitas em termos acústicos. E, como na época eles não tinham uma aparelhagem específica, uma aparelhagem boa, essa terminologia era inapropriada e impressionística, ficava muito na impressão. Eles não tinham como comprovar realmente aquela descrição de determinado som. Os árabes e os hindus, eles têm como base uma descrição articulatória, significa que eles observam como os órgãos, né, do aparelho fonador se posicionam para produzir um determinado som. No século XII, surge uma das primeiras descrições fonéticas, né, que é independente da escrita, por um gramático islandês anônimo. Esse gramático ele apresenta 3 segmentos vocálicos, né, 36 segmentos vocálicos, né, 36 vogais diferentes da sua língua. Então, também ele elabora um sistema de transcrição com letras que já eram conhecidas, ele cria novos símbolos e acrescenta diacríticos. Sendo assim, ele antecipa um alfabeto fonético e alguns princípios fonêmicos que nós conheceremos adiante, nas semanas, aí no decorrer das semanas. O trabalho desse gramático só foi publicado no século XIX e se restringiu à Escandinávia. Depois, houve a correlação de um modo sistemático dos órgãos da fala e os mecanismos de produção de sons por um persa, e os gramáticos hindus, eles distinguem sons surdos e sonoros. Sons surdos se referem ao momento em que não há vibração das pregas vocálicas, e os sonoros
ocorre essa vibração nas pregas vocálicas. Além disso, ele distingue mecanismos de aspiração e de nasalização, e também eles priorizam a sentença, chegando a negar a existência da palavra fonética fora do texto. Teria que ser contextualizado e não palavras isoladas. Eles focaram também em fenômenos de concatenação e juntura dos elementos morfológicos e aos aspectos prosódicos. São os autores da expressão sand, que dá a ideia de juntar, que foi dividido em sand interno, combinação de morfemas, e o sand externo, que são os limites vocabulares, limites de palavras. No século XIX, a ênfase foi dada em estudos históricos comparativos. A finalidade disso era classificar as línguas indo-europeias. Esse método consistia em estabelecer correspondência sistemática entre os sons dos vocábulos das línguas que eram submetidas à classificação para chegar a uma origem comum. A Inglaterra é considerada o berço da fonética moderna pelas aplicações na taquigrafia, no ensino de línguas e na reforma ortográfica, que recebeu uma atenção considerável desde a Renascença. William Jones faz uma transcrição fonética do sânscrito, do persa e do árabe, e o propósito era estabelecer a origem única das línguas europeias. Então a gente volta a esses estudos históricos comparativos que eram muito comuns nessa época. Bom, na segunda metade do século XIX, Henry Sweet ele lança a obra Handbook of Phonetics, em 1877. Nessa obra, ele estabelece a distinção entre sons que dependem do contexto vizinho e sons que estabelecem mudança no sentido da palavra ao ser comutado com outro, uma obra bem importante. A fonética experimental surge no século XIX e nessa época eles usam um palato artificial que permite saber quais partes desse palato são tocados pela língua. Então, se nós observarmos, esse palato corresponde ao que a gente tem ali no céu da boca, em linguagem popular. Nesse estudo de fonética experimental, então eles criam esse palato artificial para observar como que ocorre, quais as partes desse palato que a língua toca ao produzir determinados sons, o que já é um grande avanço nessa época. Carl Ludwig, que inventou o quimógrafo, permite registrar movimentos articulatórios da língua diferentes, não só da língua, também dos lábios, da abóbora palatina, da respiração e as qualidades quantitativas por meio de uma curva de fácil análise traçada em papel preto. Já a gente vai ver ter uma ideia desse maquinário todo. Além disso, ele registra a corrente de ar que sai pelo nariz para estudar o processo de nasalização. O quimógrafo ele foi substituído por aparelhos de análise acústica mais modernos, como o oscilógrafo, o espectrógrafo e o sonágrafo. A fonética experimental ela vem avançando a cada vez mais. É claro que esses equipamentos eles também sofreram modificações com o tempo, e hoje em dia nós temos softwares que basta fazer o download, que nos ajudam a fazer uma análise uma análise bem feita dos segmentos. Bom, aqui a gente tem, nessa figura aqui, a imagem do quimógrafo. Vejam que é vamos dizer assim, um equipamento bem, bem diferente do que nós estamos acostumados a ver, e nesse caso nós temos algumas linhas, algumas curvas que essa máquina produzia em relação às gravações feitas. Aqui a gente tem o oscilógrafo. Esse oscilógrafo ele permite medir a amplitude sonora pelo seu registro óptico e estudar o acento dinâmico expiratório. Então, algo já mais moderno. O espectrógrafo ele analisa os sons que, através de alguns filtros, decompõem essa onda sonora. E a gente tem um espectro acústico que é visível de uma vogal num papel sensibilizado eletricamente, onde se imprimem com estilete as concentrações de energia em áreas de frequência, que são os formantes, e como resultado há os espectrogramas. Então, olha o trabalho que esses estudiosos tiveram durante o século XIX, mas que foi
fundamental para a gente chegar aos softwares que nós utilizamos hoje, que já a gente vai ter uma ideia do que é. E na verdade o Prati. O Prati é um software gratuito e é muito utilizado em análise e síntese da fala. É um programinha fantástico. Nós não iremos nos aprofundar hoje, nós vamos ter só uma noção e mais para frente eu vou mostrar como a gente utiliza, como reconhecer alguns segmentos, né, da fala nesse Prati, como que a gente pode fazer uma transcrição fonética, por exemplo, usando o Prati. Esse programa ele foi desenvolvido pelos linguistas Paul Bursman e David Vining, do Departamento de Fonética da Universidade de Amsterdã. O foco principal é a análise sonora através de parâmetros como frequência, comprimento de onda, decibéis, etc. O Prati é muito utilizado em fonética acústica, mas quando nós fazemos uma descrição de uma determinada língua, ele nos ajuda a fazer uma transcrição fonética simples também. Se vocês tiverem curiosidade para fazer o download, basta clicar nesse endereço e fazer o download, que mais para frente a gente vai ter uma ideia de como manusear. Bom, na hora de analisar os segmentos no Prati, nós temos algumas características que são importantes, que vou comentar de forma breve. Primeiro, as vogais, elas apresentam os formantes bem definidos. Vou mostrar para vocês o que é um formante. E são as partes mais escuras do espectrograma, porque concentra maior energia. As consoantes, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de analisar se comparado com as vogais. As consoantes possuem menos energia, por assim dizer, pelo bloqueio que esse ar, que é essa energia, que eles encontram ao longo do trato vocal. São as regiões mais claras. Então, nós sabemos que as consoantes, para serem produzidas, elas vão encontrar algum obstáculo que vão bloquear nessa passagem de ar parcialmente ou totalmente e depois haver essa soltura. Já nas vogais, não. Há um fluxo contínuo dessa passagem da corrente de ar pelo trato vocal. Bom, na hora de analisar no espectrograma, cada grupo de consoante, de acordo com o modo de articulação, apresenta algumas características diferentes. Nós falamos bastante em formantes, mas o que é isso? Na verdade, os formantes são as diferentes frequências de ressonâncias que são produzidas no trato vocal. A gente tem o F1, ou formante 1, que é comparado com a forma articulatória. Então, o F1 se refere à altura que a língua ocupa dentro do trato vocal. Então, quanto mais alta for a vogal, o valor de F1 será menor. Então, por exemplo, vogais altas como I e U vão ter o valor de F1 baixos. O F2 se refere à posição da língua, se ela está mais anterior, mais próxima ao dente, ou mais posterior. Bom, quanto mais anterior a vogal for, o valor de F2 será maior. Então, as vogais anteriores, caso de I, possuem o valor de F2 maior do que as vogais posteriores, como um O, por exemplo. Bom, uma pesquisadora, Miranda, ela fez um trabalho, a dissertação de mestrado, sobre as vogais, comparando as vogais capixabas e algumas vogais de falantes americanos. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, ela pega uma falante capixaba e faz aqui no Prati como que a distribuição no trato focal, como se fosse assim, do F1 e do F2. Então, aqui estão as vogais A, E, I, O e U. Então, nós observamos que aqui as vogais altas, I, o I é mais anterior, o U é mais posterior, e assim sucessivamente. Nessa linha aqui vertical estão os valores do F1 relacionado à altura da língua. Então, nós observamos que essa vogal I, que é mais alta, ela possui um valor mais baixo.
enquanto o A, que é considerado uma vogal baixa, possui o valor de F1 mais alto. Da mesma forma, aqui nessa linha horizontal, nós temos o valor de F2, que corresponde à anterioridade ou à posterioridade da língua. Nós observamos que uma vogal posterior, como o U, possui um valor menor, né? Aqui em Hertz, tá? Esses valores são medidos em Hertz. A vogal anterior, como o I, possui já um valor, né, maior em relação ao F2. Não se preocupem com isso, é só para ilustrar, ok? Aqui eu tenho uma figura, né, do espectrograma no PRAT. Nesse caso, eu tenho a frase aqui, digo bala baixinho. Então, nós observamos que essas partes mais escuras aqui, olha, referem-se às vogais. Essas partes mais clarinhas são as consoantes, aqui também com esse chiado. Na hora da gente analisar, claro que na hora de quando nós analisamos, nós conseguimos ouvir a frase, também fica mais fácil. Então, aqui, nessa área clara, está o B, tá vendo? Formantes são, antes, né, de continuar o B, a gente vê que, olha, aqui seria os formantes, tá? F1, F2, F3, F4 e assim sucessivamente. Nessa consoante aqui, que é um B, a gente vê que o B há uma obstrução total, uma parte, né, do aparelho fonador, e depois há uma espécie de explosão. Aqui essa explosão. Então, nesse caso, a gente consegue medir em quantos milissegundos foram precisos para produzir esse B. Nesse caso, aqui a gente tem o A. Aqui nessa parte um pouquinho mais clara, o L. Aqui o A postônico. Aqui a gente tem o B de novo. Aqui a gente tem o ditongo AI. Aqui nós temos essa fricativa sh, né, equivalente na escrita pelo X, nesse caso. Aqui a gente tem a vogal I. E aqui nós temos, né, a nasal e a vogal final. Aqui, né, equivale então, digo, até aqui, bala, até aqui, baixinho o restante. Eu sei que pode parecer complicado, confuso, mas não se preocupe, eu torno a repetir. É só a título de ilustração, não vou cobrar nada de fonética acústica nessa disciplina, não. Aí o que acontece? Nós conseguimos fazer uma transcrição separando todos os segmentos, como eu fiz aqui. Então, olha só, esse D, né, aqui o I, aqui o G, esse U que a gente, esse O que na escrita equivale a um U quando a gente fala. Então, digo até aqui, bala, baixinho. Na verdade, esse O final, né, acabou nem saindo. Então, vejam como que esse software, como que esse PRAT facilita a vida da gente. Nós conseguimos identificar com muita precisão todos os segmentos nessa frase. Isso ajuda muito o pesquisador na hora de fazer a sua transcrição fonética, porque só ouvir, às vezes, o ouvido não é tão, vamos dizer assim, não consegue captar todos os sons de maneira tão precisa quanto nós conseguimos captar e visualizar num programa como esse. Nós conseguimos ampliar o som, diminuir, né, com essa ferramenta de zoom que a gente tem aqui. Nesse caso, nós observamos com maior precisão aqui o B, olha, ele começa aqui, nessa parte onde não tem, vamos dizer assim, essas questões dos formantes, não tem um nível de energia, tá a parte clara, porque houve o bloqueio da corrente de ar. A soltura ocorre aqui, tá vendo? Então, quando prende o B, quando solta, a gente observa esse B aqui. Então, é diferente quando nós observamos, olha a concentração de energia do A, por exemplo. Tendo uma parte bem mais escura, com os formantes
bem organizados. Bom, em relação aos campos de trabalho, a fonética ela pode ser utilizada, né, em diferentes áreas de trabalho. Eu vou citar alguns só para vocês terem uma noção. Então, primeiro, na alfabetização. Por que é importante saber, ter noções de fonética e fonologia nesse período de alfabetização? Ora, nesse período as crianças, na hora de aprender ortografia, de aprender escrita, elas vão ter que organizar os sons, né, com essas diferentes letras, né, transformar esses sons em letras. Então, eles têm que ter ideias, né, sobre sílaba, e se o professor não for bem preparado para isso, vai ficar difícil explicar os padrões silábicos, por exemplo. A gente tem diferentes padrões silábicos. O mais comum são as sílabas simples, do tipo consoante e vogal. Porém, com o tempo, as crianças terão que saber lidar com sílabas mais complexas, como consoante, consoante, vogal, consoante, por aí vai. E quando o professor tem uma noção de fonética e fonologia, isso fica mais fácil, né, para ajudar as crianças a internalizar esse processo. Além disso, é importante também para fazer com que essas crianças percebam como que o sistema sonoro da língua que ela fala está organizado, como que os sons são articulados, né, na sua língua, né, e por aí vai. Outro campo de trabalho é quem trabalha com ensino de línguas. Por quê? Qual é a importância? Primeiro, se a gente aprende uma outra língua, a organização sonora vai ter diferenças da língua materna que nós estamos acostumados a falar. E saber o que é parecido com a língua que já falamos e o que é diferente vai ajudar, né, na hora de aprender, de internalizar essa língua estrangeira, independente de qual for. A fonoaudiologia, sabemos que se relaciona ao tratamento de alguns desvios da fala. Então, o profissional, ele vai precisar de alguns conhecimentos sobre fonética articulatória e acústica para intervir e ajudar a pessoa que apresenta esses desvios a ter uma fala dita ou como normal, por exemplo. A fonética forense, ela tem crescido e está sendo bastante utilizada, principalmente em grandes centros como São Paulo. A fonética forense, ela tem como objetivo identificar se numa gravação a voz que os peritos ouvem se refere ao criminoso, se essa voz refere-se a outra pessoa. E também, se houver ali uma gravação, um perito que trabalha com fonética forense, ele consegue identificar quem é o dono daquela voz. Então, é bastante utilizada já em algumas cidades para solucionar algumas questões relacionadas a crime. As tecnologias da fala. Bom, sabemos que cada vez mais a tecnologia vem avançando, né? E a fonética, ela torna-se imprescindível nesse campo também. Nós podemos observar a tecnologia da fala sob algumas questões. Primeiro, nessa, vamos dizer assim, uma espécie de diálogo com o homem e a máquina, o computador. Depois, que um texto pode ser aí vocalizado, a máquina ela vai produzir um texto escrito com a mesma naturalidade que uma fala humana. E também ocorre o contrário, dessa máquina interpretar e entender, reconhecer a voz humana e, se tiver alguma tarefa, a pessoa vai em algum programa, faz esse pedido e a máquina executa a tarefa, isso já é possível. E, por fim, no campo de trabalho de tradução. Esses profissionais também, eles precisam ter um conhecimento grande da língua que eles trabalham para traduzir determinados textos. Por quê? Porque dessa forma, reconhecendo essa organização sonora, eles serão
bem-sucedidos na hora de fazer uma tradução adequada, né, naquela determinada língua. Bom, aqui a gente tem algumas referências bibliográficas, né, que são importantes, que eu utilizei nessa apresentação de slides. Esse livro, Introdução ao Estudo de Fonologia do Português Brasileiro, da Leda Bisol, que é organizadora, ele faz uma reflexão, principalmente de fonologia, um pouco avançada. Então, inicialmente, é uma leitura um pouco mais difícil, para quem não está acostumado. Esse Iniciação à Fonética e Fonologia, da Dina Kalu e Ione Leite, ele é muito bom, ele é muito simples, tem uma linguagem bem tranquila de entender e é ótimo para quem está iniciando os conhecimentos, né, nessa área. O próprio material didático de vocês e Fonética e Fonologia do Português Brasileiro, roteiro de estudos e guia de exercícios da Thaís Cristóforo Silva, né? São algumas referências básicas. Se vocês observarem na plataforma de vocês, há uma pastinha com textos complementares que falam um pouquinho de algumas questões que foram discutidas que não tem aí no material, que vale a pena ler. Fora isso, vale só lembrar, nós temos um fórum de discussão com algumas curiosidades, então vale colocar ali nesse fórum de discussão figuras, curiosidades sobre fonética e fonologia, alguns vídeos interessantes, né, para que vocês conheçam um pouco melhor, que se familiarizem, digamos assim, com os termos. Além disso, vocês vão escolher, também são 10 temas para um artigo científico, que nós teremos uma avaliação, além do 30 pontos, uma avaliação presencial, uma prova presencial, e ao invés de uma segunda prova, nós teremos a produção de um artigo científico, que eu darei mais detalhes, né, nas próximas semanas. Para isso, é preciso que vocês se organizem, façam a escolha, né, do tema, e os grupos deverão ser no máximo de 5 pessoas. Qualquer dúvida, não deixem de procurar o seu tutor à distância. Bom, sucesso, muito sucesso a todos e bons estudos. Até a próxima semana.